Meus irmãos, bom dia. Alegria muito grande retornar à igreja de Santa Amaro, onde pude servir durante tantos anos, rever tantos rostos familiares e conhecer outros, e com vocês dar graças a Deus pela existência da igreja e dar a Deus o culto do qual Ele é digno. Bendito seja o nosso Deus. Queridos, vamos abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5. Hoje pela manhã eu queria falar a respeito dos efeitos da nossa justificação e também nos preparando para a ceia do Senhor. Romanos 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar pedindo que o nosso Deus encaminhe o nosso coração e a nossa mente na compreensão e obediência da sua palavra. Te damos graças, ó Deus, pela justificação, pela fé, da qual decorrem tantas bênçãos, presentes e futuras. Pedimos, ó Pai, que Tu nos ensines a compreendê-las e nos apropriar delas aqui nesse mundo, para vivermos de maneira agradável a Ti. Fala, pedimos aos nossos corações, iluminando a nossa mente, inclinando a nossa vontade a obedecer o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que a melhor maneira de entendermos essa passagem é nos lembrarmos o contexto em que ela foi escrita. Paulo escreve à igreja de Roma com o objetivo de expor o evangelho que ele prega e de se apresentar, tendo em vista que ele não era conhecido de grande parte da igreja. Paulo deseja angariar o apoio da igreja para os projetos missionários que ele tem ao norte de Roma, na Espanha, distante, na época não evangelizada e onde não havia ainda o testemunho de Cristo. Mas para ir trabalhar na Espanha pregando o evangelho, como era seu plano, Paulo precisava do apoio de uma igreja. Apoio não somente financeiro, mas também apoio principalmente espiritual, orações, intercessões e quem sabe até mesmo pessoas que pudessem ir com ele abrir o campo missionário da Espanha. Ele resolve então escrever essa carta para se apresentar, já que ele não podia ir a Roma no momento em que ele escreve. Ele está na fase final do seu ministério, na região do Mediterrâneo, está com os olhos postos em Jerusalém, está de saída para Jerusalém, onde ele ia levar uma oferta para os pobres e se encontrar com os líderes da igreja. Então, a carta vai como seu substituto, a carta vai como representando Paulo, expondo os seus planos, projetos e especialmente explicando algumas questões relacionadas com o seu ministério. Porque Paulo, por ter sido judeu, fariseu e especialmente perseguidor da igreja, tinha adquirido uma fama não muito boa entre os judeus. Alguns o acusavam, depois da sua conversão a Cristo, de ter abandonado o judaísmo, de ter
passou a falar contra os valores da nação de Israel, ensinava os judeus a não circuncidar os filhos. Havia uma série de acusações contra o apóstolo Paulo, desde mercenário até falso profeta. E como em Roma havia uma comunidade muito grande de judeus, e parte da igreja de Roma era composta de judeus que se converteram, era preciso que Paulo, ao se apresentar, quando ele escreve essa carta, ele também esclarecesse alguns pontos relacionados com a sua interação com o judaísmo. E eu creio que uma das coisas que está por detrás aqui do capítulo 5 é o conceito judaico do Shalom, do reino messiânico tão esperado e aguardado pelos judeus. Os profetas do Antigo Testamento tinham falado a respeito desse reino. Isaías fala dele, Ezequiel fala dele. Quase todos os profetas haviam anunciado o dia em que o Messias haveria de vir e que instalaria um reino de paz. E que esse reino teria como centro a nação de Israel, sua capital Jerusalém, governaria o mundo, os judeus estariam por cima e todas as demais nações em paz haveriam de servir o Messias, que se assentaria no seu trono lá em Jerusalém. Esse reino era um reino de glória, de prosperidade, era um reino em que Deus haveria de demonstrar o seu amor para com o seu povo eleito, a nação de Israel, resgatando Israel dos seus inimigos e colocando como cabeça de todas as nações. E os judeus achavam que eles eram o povo especial de Deus e aquele povo em particular que dominaria ou que estaria em proeminência durante o reinado do Messias. E eles achavam que isso era porque Deus havia dado a eles a lei, e a lei prescrevia coisas como a circuncisão, a guarda do sábado, havia uma dieta especial que o judeu era obrigado a guardar. E os judeus, porque faziam isto, entendiam que a presença deles nesse reino messiânico estaria garantida. O Shalom era alguma coisa que os judeus ansiavam, o reino de paz, pelo qual eles aguardavam e esperavam. É claro que uma das coisas que estava relacionado com isso também era o fato de que Deus, quando instalasse o seu reino messiânico nesse mundo, e libertasse os judeus, haveria de julgar o mundo. E seria o grande dia da ira de Deus, quando os inimigos de Deus seriam destruídos. Isso nós encontramos nos profetas, com muita clareza. Bom, é claro que os judeus não compreenderam de que os profetas estavam falando do reino de uma maneira muito ampla e que muitas vezes os profetas se referiam ao reino, mas tinham em mente a chegada desse reino em duas etapas. A primeira, a vinda do Messias como Salvador e Redentor do seu povo, e a segunda, o seu retorno em glória, quando ele então haveria de instalar definitivamente o reino já iniciado. Porque os judeus não compreendiam isso, ou não compreenderam isso, nunca aceitaram que Jesus era o Messias, porque Jesus não trouxe a princípio um reino de glória, de vitória militar, de conquista política, de prosperidade material, mas ao contrário, ele se apresenta como humilde, como pobre, desvalido, pregando um reino espiritual, e finalmente os judeus o rejeitam e o entregam às autoridades romanas porque estavam escandalizados com a doutrina de Jesus e não podiam aceitar que ele é o Messias. O ponto de Paulo aqui em Romanos 5, no trecho que nós lemos, é que aqueles que creem que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, eles já entram agora no Shalom de Deus. Eles já experimentam no presente os benefícios desse reino, como, por exemplo, a paz, o amor de Deus e o livramento da ira. Então, enquanto que os judeus olhavam para o futuro, esperando um reino messiânico terreno a ser instalado como um evento, Paulo nos diz que no Messias Jesus Cristo, aqui e agora, nós já experimentamos os valores desse reino, embora que não plenamente. Paz, amor e perdão, tudo isso nos é dado agora, pela fé em Jesus Cristo, e não através da lei
e não através dos méritos, e não através da guarda minuciosa do que a lei de Moisés manda, ou de qualquer outro código moral. Mas agora, pela fé em Jesus Cristo, gratuitamente, pela graça de Deus, os que creem em Jesus como Messias, como aquele que foi enviado por Deus para ser o nosso Redentor, eles já entram no reino de Deus, aqui e agora, porque esse reino já foi inaugurado. Ele é a nossa glória, essa é a nossa glória, e é nisso que nós nos gloriamos. Eu penso que é isso que Paulo está querendo explicar aqui. O texto, ele fala desses três efeitos, ou dessas três características do reino messiânico, aguardada pelos judeus. Primeiro, a paz, está aí no verso 1 e 2. Depois, o amor de Deus, do verso 3 até o verso 8. Depois, o livramento da ira, ou o perdão definitivo dos pecados, de 9 a 11. O ponto de Paulo é que, pela fé em Cristo, nós, agora, aqui no presente, já experimentamos estas coisas. O impacto disso é muito grande. Nós vivemos num mundo cheio de dor, de sofrimento, de tristeza, de contratempos, de questionamentos, de incertezas. E nós precisamos, como filhos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, manter estas verdades bem claras diante de nós, porque elas são a âncora da nossa alma. É a certeza e a convicção destas coisas que vai nos ajudar a atravessar esse mundo, cheio de dificuldades, com confiança, com esperança, com alegria, com regozijo. E é isso que vai fazer a diferença entre nós e aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, aquelas pessoas que ainda não entraram no reino, as pessoas que ainda estão no reino das trevas e debaixo do príncipe desse mundo, Satanás. Vejamos então como Paulo explica estas bênçãos que nos vêm pela fé em Jesus Cristo aqui e agora. A primeira delas é paz com Deus, está aí nos versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Alguns pontos relacionados aqui. O primeiro deles é a ênfase de Paulo aqui, quando ele diz que nós temos paz com Deus. Não é teremos. E eu sei que tem uma variante no grego que diz tenhamos, mas ela é pouco atestada. E a melhor tradução, a melhor versão e a melhor tradução é essa mesmo que nós estamos aqui na nossa Bíblia, na Almeida. Temos paz com Deus. Paulo não está expressando um desejo de que um dia teremos, ou não está fazendo afirmação de que um dia nós vamos ter. Ele está declarando, dizendo, afirmando aos seus leitores que nós já temos aqui agora paz com Deus, aquela paz, o shalom, que o judeu pensava que era uma coisa futura no reino messiânico. Nós temos paz com Deus aqui e agora pela fé em Jesus. Essa paz com Deus, note em segundo lugar, ela não é uma sensação, não é uma emoção, não é um sentimento, mas é um estado. A paz é a ausência de angústia, de ansiedade, e todos nós queremos isso. Mas uma pessoa pode estar passando por ansiedade, angústia, preocupação, e ainda assim ela tem paz com Deus, porque paz com Deus aqui significa que Deus não tem mais nada contra você. Deus não está em guerra com você. E nem você está em guerra mais contra Deus. As hostilidades que haviam antes de você conhecer a Cristo entre você e Deus, estas hostilidades, essas diferenças, essa guerra que havia entre você e Deus, embora você na época não chamaria de guerra, porque você nem consciente estava de que o seu coração é inimigo de Deus, isso cessou. O que existe entre você e Deus agora é paz. Então isso não tem nada a ver com sentimento. O seu estado agora é de reconciliação com Deus. Você vive num estado de paz com Deus. Oficialmente, não há guerra declarada entre você e Deus. Tudo cessou. Então nós temos paz com Deus agora. Deus não nos considera mais como seus inimigos, como rebeldes, como insubmissos, desobedientes, mas Ele nos acolhe e nos trata como seus filhos, e nos trata como parte do seu reino. Temos paz
com Deus, aqui e agora. Isso, diz Paulo, é o resultado da justificação. Está vendo aí o verso 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esta paz com Deus que nós temos agora, ela é decorrente do fato de que nós somos justificados. Esse é o ato pelo qual Deus nos considera justos e, portanto, deixamos de ser seus inimigos, porque Deus é inimigo dos injustos, e os injustos são inimigos de Deus, mas uma vez que Deus nos declara justos, não tem mais motivo de guerra entre Deus e mim, Deus e eu e Deus. Ele me justificou. Essa justificação é um ato unilateral. Você não contribuiu em nada para isso, porque você é injusto e inimigo de Deus. É um ato, é uma decisão unilateral de Deus. Ele resolveu lhe justificar. E como é que ele fez isso? Paulo diz aqui, mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está tudo no verso 1. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? O Messias veio, e uma coisa que Israel não estava preparado para isso. O Messias veio como um sacrifício oferecido pelo próprio Deus, sacrifício esse que estava lá, que era tipificado nos sacrifícios de animais que Deus havia mandado os judeus fazer no Antigo Testamento. O Messias veio como o Cordeiro de Deus e no altar da cruz do Calvário, Deus o oferece como sacrifício pelos pecados destes que ele quer justificar. E Deus então toma a justiça de Cristo, o sacrifício de Cristo, os benefícios de Cristo, os méritos de Cristo, e ele aplica, ele imputa, ele atribui àquele que tem fé em Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus, como sendo o Salvador e o Messias. E como resultado, Deus agora não os vê mais como injustos, como desobedientes, como pecadores, mas como justificados e, portanto, agora ele tem paz conosco e nós temos paz com ele, mediante a fé por meio de Jesus Cristo. É assim que nós entramos no reino de Deus, o Shalom, o reino tão aguardado que já está entre nós. É pela fé em Jesus Cristo, não é por merecimento, não é por obras, não é por mérito, qualquer coisa que nós façamos, mas porque Deus, na sua graça, nos justifica pela fé na obra completa de Jesus Cristo. O resultado da obra de Cristo, portanto, é esse. No verso 2, Paulo continua, expande o pensamento, dizendo: Jesus Cristo foi a última palavra do verso 1, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ele está apenas dizendo exatamente isso, que é através de Cristo que nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, que é paz com Deus. É uma graça de Deus que você tenha paz com Ele. E isso foi feito através de Jesus Cristo. Nós temos acesso a esta graça, na qual nós estamos firmes, diz o apóstolo Paulo. Porque se é um ato de Deus, se é uma coisa que vem de Deus, ela é segura. Se a justificação dependesse de mim, eu seria desjustificado no dia seguinte. Aliás, no momento seguinte. Porque se a justificação é pela minha decisão, pelo meu mérito, pelo meu merecimento, então eu vou perder isso da mesma forma que eu supostamente teria ganhado, pelo mérito. Se é pelo mérito, pelo valor, pelo merecimento que eu entro no reino de Deus, então eu vou sair dele daqui a 10 segundos, daqui a 1 minuto. Se você pode perder a salvação, pode ter certeza que você vai perder. Se a salvação é algo que se perde, pode ter certeza que você não vai entrar no céu. Porque você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para mantê-la. Nunca vai ser bom o suficiente para mantê-la. É uma graça. Não vê como Paulo diz aqui? É por meio de Cristo que nós temos acesso a essa graça. Graça é de graça. É um favor não merecido. É uma concessão bondosa de Deus. É uma misericórdia. É uma misericórdia. É por isso que nós estamos firmes, porque é Deus quem dá. Não é você que segura na mão de Deus, é Deus que segura na sua. É por isso que nós estamos firmes nessa graça que nos foi dada.
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A nossa glória, então, passa a ser isso. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação final de Deus, quando o Messias regressar para instalar nesse mundo o seu reino de forma concreta e visível. O reino já começou, nós já estamos nele. Quando Jesus veio a esse mundo, ele começou a sua pregação dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino já está entre nós, já foi instalado há 2000 anos, quando o Senhor Jesus veio aqui. Mas ele vai se manifestar ainda em glória, porque por enquanto ele é como o fermento na massa, é como o grão de mostarda, é como a menor de todas as árvores. Ilustrações que Jesus usou para dizer que o reino é invisível, mas está crescendo nesse mundo. Mas então um dia ele virá em glória e o reino será estabelecido, e nós temos essa esperança. Nós precisamos de esperança. A pessoa que não tem esperança, ela fica deprimida, ela vive no estado depressivo, ela vive desanimada, ela não tem o que fazer da vida, porque ela não tem esperança. Mas a nossa esperança aqui não está em pessoas, não está em projetos, não está no governo, não está nos bens materiais. Nossa esperança é a esperança da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. É nisso que nós nos gloriamos, é isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos. Segunda bênção que Paulo diz que já é nossa aqui e agora pela fé em Jesus Cristo é a experiência do amor de Deus. Ele explica isso do verso 3 até o verso 8. E eu creio que aqui ele fala do amor de Deus em dois sentidos. O primeiro, o amor de Deus como algo que nós experimentamos em nosso coração, como uma experiência subjetiva, alguma coisa que nos acontece, que nós podemos experimentar e dizer, de fato, esse é o amor de Deus por mim. E a segunda maneira que ele fala do amor de Deus é mais objetiva, é uma demonstração que Deus dá desse amor, que é a morte do seu Filho por nós. Então, primeiro, Paulo fala do amor de Deus, que era uma coisa que o judeu também esperava para o reino messiânico. Ele fala do amor de Deus como sendo algo que Deus aqui e agora já derrama em nosso coração pelo Espírito Santo, através de um processo que é um processo de sofrimento. Veja no verso 3. Não somente isso, ou seja, não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, do reino milenar, quando tudo vai estar bem, mas também nos gloriamos aqui e agora nas próprias tribulações. Gente, vamos pensar um pouquinho nisso aí. O que é gloriar-se? Vou dar um exemplo. Você tem um filho lindo, bonito, maravilhoso, inteligente, que passou no vestibular, só lhe dá alegria. Você, quando fala dele, enche a boca, né? Você se gloria no seu filho. Você fala bem dele, você tem prazer em falar dele, em exaltar suas qualidades. Você, assim, aquilo é alguma coisa que dá alegria e move o seu coração. Você se gloria no seu filho. Então, gloriar-se é você falar bem de uma coisa, é você exaltar aquela coisa. Paulo, no verso anterior, disse que a gente faz isso com relação à glória de Deus, que é a nossa esperança. Mas agora, no verso 3, ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações. A última coisa que eu tenho vontade de fazer, quando estou passando por uma tribulação, é me gloriar nela. Porque minha vontade é ficar triste, reclamar, é me aborrecer e perguntar a Deus por que isso está acontecendo, porque só acontece comigo essas coisas. Gloriar-se nas tribulações. As tribulações são de vários tipos. Elas vêm por causa de doença, problema financeiro, perda de um ente querido, uma situação difícil no trabalho, na família, relacionamento, vizinho, tanta coisa, não é? Que nós chamamos de tribulação e que nos ocorre. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que foi justificado pela fé em Jesus Cristo, ele tem paz com Deus e ele se gloria não somente na manifestação futura da glória de Deus naquele reino que está por vir, mas ele se gloria aqui também nas tribulações. Se gloria no reino futuro e no sofrimento do presente. Por que é que eu haveria de me gloriar nas tribulações, quando a vontade que eu tenho é outra? Está no verso 3. Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança.
Perseverança é a capacidade de você continuar a crer em Deus quando tudo dá errado. Porque você crer em Deus quando tudo está bem é uma beleza. Mas você continuar crente quando perde a saúde, perde o emprego, perde um ente querido, perde uma amizade, o Corinthians perde. Isso aí para mim é fácil. Perseverança é a capacidade de você continuar a professar fé em Deus, seguir ao Senhor, obedecê-lo nas circunstâncias mais adversas e contrárias. Isso não é uma coisa que a gente aprende do dia para o outro. É alguma coisa que tem que ser aprendida na escola da vida. É por isso que Deus permite o sofrimento, como que dizendo, você está me seguindo por quê? Você me ama por quê? Você é cristão por quê? Por causa da bênção? Por causa das promessas? Ou porque você de fato sabe que é um pecador, salvo pela graça, e me segue porque me ama e por gratidão? Eu vou tirar tudo que você tem, eu quero ver se você continua a me seguir. Ele fez isso com Jó no Antigo Testamento, por que ele não faz isso com você hoje? Claro que ele faz. Ele quer saber por que você vai segui-lo. Por que você é cristão? E é por isso que as tribulações vêm, porque elas nos ensinam a perseverar. E a perseverança, verso 4, produz experiência. Crentes experimentados, crentes maduros, são forjados na fornalha da aflição. Não tem outro meio de você se tornar um crente experiente. Você pode ler quantos livros quiser de John Piper, de Sproul, de MacArthur. Você pode assistir os vídeos dele, pode fazer seminários, você pode vir à escola dominical. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, elas são maravilhosas, mas nada vai substituir a experiência do dia a dia. Você enfrentar no dia a dia o sofrimento desse mundo como crente e aplicar no dia a dia os princípios da palavra de Deus. Crentes experientes. E não adianta querer forçar. Novato é novato. Um novo convertido não tem experiência. Leva tempo. Isso é uma coisa que leva tempo. E tempo bem aproveitado. E finalmente, verso 5. A esperança não confunde. Desculpe, ainda no verso 4. A experiência produz esperança. Por quê? Porque o crente, quanto mais ele passou por sofrimento nessa vida, e mais ele viu que ele não abandonou a Deus e Deus não o abandonou, ele se enche de certeza de que estas promessas do reino de Deus, elas são seguras. Por isso que a experiência vai produzir esperança. A esperança do reino de Deus, o desejo do reino de Deus. As provações tiram nosso apego às coisas desse mundo e nos fazem desejar e ansiar o reino prometido. Por isso que as tribulações acabam produzindo esperança. E finalmente, verso 5, essa esperança não confunde, ela é certa. Por quê? Porque ela é testificada pelo Espírito Santo no nosso coração. A esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus nos deu o seu Espírito quando nós nos convertemos, não somente para nos ajudar a mortificar o pecado aqui e a perseverar, mas também para nos persuadir e nos convencer mais e mais do amor de Deus. Essa experiência é uma experiência extraordinária, e aqui Paulo está falando de uma experiência. O coração aqui é a sede do nosso ser, das nossas emoções. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração, a experiência do amor de Deus. Você ser convencido por Deus, isso é alguma coisa que Deus faz, Ele nos convence, Ele fala ao nosso coração, Ele sussurra ao nosso ouvido de que Ele nos ama, apesar de tudo isso que nós estamos passando. Essa é a glória de ser crente, é isso que é a diferença de ser crente e daquele que não é. Porque no meio da dor, do sofrimento, da doença terminal, da separação e da confusão, lá no meio a voz de Deus sussurra no nosso coração: eu te amo. Estas coisas não significam que eu não amo você. E aí Paulo, em seguida, dá a demonstração objetiva do amor de Deus. Você pode até perguntar: o Senhor me ama? Mas por que eu estou passando por isso? Se o Senhor me ama, por que eu estou sofrendo?
Se o Senhor me ama, por que eu estou com toda essa dificuldade? A resposta de Deus: o meu amor não se mede por estas coisas, mas o meu amor se mede pela cruz, que é o que Paulo diz em seguida. Verso 6, porque, ele está explicando o amor de Deus, Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, esse amor que o Espírito Santo derrama no nosso coração. Ele prova que este amor é verdadeiro, pelo fato não de você ser rico, abençoado, ter saúde, prosperidade, um namorado, um marido, uma casa, um carro, não, mas pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus por você não é que você tem uma vida fácil, tranquila, saudável, próspera, que todos os seus desejos são atendidos. Isso não é prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus é que você, sendo fraco, sendo ímpio, sendo inimigo dele, ele mandou o seu filho inocente, sem pecado, morrer por você, para que você um dia tivesse vida eterna, perdão de pecados. É nisso que Deus demonstra o seu amor. A maior demonstração de Deus, do seu amor, é a cruz. E Jesus Cristo não foi morrer por gente boa, porque Paulo diz aqui que por gente boa a gente até se anima a morrer. A gente vê isso aí em Hollywood, nos filmes, de vez em quando tem alguém aí que resolve se sacrificar por alguém porque merece. Eu vou fazer um sacrifício, vou arriscar minha vida, dar uma de herói, para resgatar alguém porque ele merece. Então, entre os homens, até faz sentido você dizer assim: eu vou arriscar minha vida para salvar fulano, porque fulano é bom, é um pai de família. Então até faz sentido entre nós. Mas imagine você dizendo assim: não, eu vou arriscar minha vida para salvar esse estuprador, esse traficante de droga, vendedor de crack, pedófilo, que já matou várias mulheres. Você faria isso? Deus fez. Deus fez. E é nisso que ele prova o seu amor para conosco. Tem nada a ver com sua prosperidade, tem nada a ver com uma vida mansa. Deus pode nos dar coisas, mas ele pode tirar também. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Enquanto que os judeus esperavam um reino milenar, onde Deus mostraria o seu amor pela nação de Israel, livrando os seus inimigos, dando poderio militar e prosperidade, Paulo diz que, na verdade, o amor de Deus se expressa de uma maneira muito mais profunda. Porque o Messias já veio e ele inaugura o reino pela sua morte, pelo seu povo, pelo povo que vai entrar nesse reino. Última bênção aqui que Paulo menciona do reino futuro, mas que já é nosso agora. Ele mencionou a paz, nós já temos paz com Deus. Ele mencionou o amor de Deus, esse amor nós podemos experimentá-lo, e ele se foca na cruz. E agora a libertação da ira de Deus. De 9 a 11, Paulo diz: logo, muito mais agora, presta atenção na palavra agora, que aparece algumas vezes no texto, porque Paulo está chamando a nossa atenção para o fato de que estas coisas são agora, e não somente escatologicamente falando, futuras, como os judeus esperavam. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ira aqui é o juízo de Deus aguardado no reino messiânico. O reino messiânico seria inaugurado com o juízo das nações, quando Deus destruiria os ímpios. Os profetas falaram a respeito disso, do grande dia de Deus. Até descreveram assim, que naquele dia os povos, os ímpios, vão dizer para os montes: caiam sobre nós e nos cubram, porque chegou a hora da ira de Deus. Lembra? Está nos profetas, no Antigo Testamento. Paulo diz aqui que se nós fomos então justificados pelo sangue de Cristo, se nós já temos paz com Deus, se o amor dele já se manifestou na nossa redenção, nós seremos, por Deus, salvos da ira, a ira vindoura que se aproxima. Haverá um juízo, onde Deus vai derramar a sua ira. Por enquanto ele contém a sua ira. Deus não castiga imediatamente todo pecador, mas ele retém a sua ira. Ele está reservando a sua ira para o dia da ira, que vai inaugurar o estabelecimento terreno do seu reino.
nós estamos salvos daquela ira. A ira de Deus não vai mais cair sobre nós, porque ela já caiu sobre o nosso representante, que estava lá no Calvário, na cruz, morrendo por nós. Aquilo lá era Deus derramando a sua ira lá sobre ele, que é meu representante. Verso 10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já aqui e agora reconciliados, seremos salvos da ira dele pela sua vida. Se a morte me reconcilia, me salva do pecado, a vida de Cristo, a sua ressurreição dos mortos, vai me livrar da ira. E não apenas isso, ele está voltando ao tema de gloriar-se. Não somente nos gloriamos na paz, nas tribulações, mas finalmente, concluindo a passagem, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, lembra que eu falei? Presta atenção nessa palavra. Em quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação, livramento da ira, o amor de Deus, paz. Tudo isso os judeus estavam esperando e estão esperando no reino futuro, messiânico. Mas pela fé em Cristo Jesus, o Messias, nós recebemos antecipadamente estas coisas agora. Paz com Deus, experiência do amor de Deus, livramento da ira, reconciliação, perdão de pecados, justificação, aqui e agora, mediante a fé em Cristo Jesus. O que eu acabei de dizer para vocês nesses minutos foi o que é o Evangelho. O que é o cristianismo? O cristianismo é isso. O Evangelho é esse, que anuncia a pecadores, a inimigos de Deus como vocês e como eu, a reconciliação com Deus, a paz com Deus, o perdão de Deus, o livramento da ira de Deus, aqui e agora, mediante a fé em Jesus Cristo, que com o seu sangue, com sua morte e o seu sofrimento, inaugurou esse reino que Deus vai instalar no futuro. E Ele nos convida a crermos, nos chama a crermos, a recebermos gratuitamente, graciosamente, todas estas bênçãos e outras mais, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A pergunta que nós podemos fazer é: nós já experimentamos isso? Já conhecemos isso? Talvez você diga assim: como é que eu posso ter certeza destas coisas? Como é que eu posso experimentar estas coisas? O texto é muito claro. Primeiro, elas são dadas graciosamente, portanto, não fique pensando que é uma questão de você merecer ou não fique dizendo assim: tá, eu vou esperar um pouco até que eu mereça, ou eu vou lutar mais um pouco até que eu mereça. Isso nunca vai chegar esse dia. Posso lhe dizer com certeza, nunca vai chegar o dia em que você vai estar apto a receber nada. É de graça, por isso pode ser agora. Não é uma questão de você aguardar um momento quando você se sentir melhor. Não. Como é gratuito e Deus nos convida, isso pode ser feito agora, hoje. É pela fé. E a fé aqui não é pensamento positivo ou um desejo intenso de você querer isso, mas a fé é simplesmente a mão que aberta se dirige a Deus e recebe a dádiva que Ele deseja e quer nos dar a todo aquele que o procura. Pela graça de Deus você pode crer. Pela ação do Espírito Santo você pode crer nessa manhã. Você pode receber gratuitamente. E talvez haja aqui, talvez não, eu tenho certeza que há aqui, nessa manhã, aqueles que já foram justificados pela fé, que já estão no estado de paz com Deus, mas não experimentam esse amor de Deus no coração. Talvez a tribulação, o sofrimento que tem como objetivo produzir a experiência do amor de Deus, tenha produzido em você ressentimento, tristeza, depressão, mágoa. Nós somos humanos, nós passamos por estas coisas, nós experimentamos estas coisas, mas a pergunta é se no meio disso tudo você está convencido de que Deus lhe ama. Se você está sendo persuadido pelo Espírito Santo de que o amor de Deus por você continua imutável. Porque esse é o alvo
pelo qual Deus permite a dor e o sofrimento em nossa vida, porque Ele quer chamar a sua atenção para o fato de que o amor dele não se mede por bênção, mas pela cruz. Pela cruz. Que Deus nos ajude a experimentar plenamente, aqui e agora, mediante Cristo Jesus, pela fé, todos os privilégios que nós temos como membros do reino de Deus. Pela fé nós já entramos. Vivamos como cidadãos do reino. Soframos como cidadãos do reino. Nos alegremos como cidadãos do reino de Deus, como aqueles que têm esperança, estão aguardando a manifestação final da glória de Deus. Amém? Ó Deus querido, nosso Pai, quantas coisas maravilhosas o Senhor nos ensina na Tua palavra. Palavras não são suficientes para descrever. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja aplicando estas verdades a cada coração aqui presente. E quando vamos celebrar a ceia do Senhor, nos ajuda a lembrar de que foi pelo pão e pelo vinho, pelo corpo e pelo sangue do Salvador, que o acesso nos foi dado pela graça a todas estas bênçãos. Firma-nos nelas e enche o nosso coração de esperança, por amor do Teu nome. Amém.